Fala galerinha, então vamos às resoluções agora das questões de classe da nossa apostila lá da página 192, Matemática B, belezinha? Então temos 3 questões aí a serem resolvidas nessa aula 12, aula 11-12, certo? Então o que o exercício pediu para vocês? Obtenha uma equação geral da reta S, tá? Paralela à reta R na figura abaixo. Nós temos aqui a reta S e temos aqui a reta R. Perceba, o que é dado da reta R? Na reta R é dado 2 pontos e na reta S é dada 1 ponto apenas. Lembre-se, para a gente obter a equação de uma reta nós precisamos de 2 coisas: coeficiente angular e um ponto. Se eu tenho coeficiente angular e um ponto, basta aplicar no ioiô bichicho, na equação fundamental da reta, certo? Na verdade aqui você tem um par ordenado. Ele colocou só o número 3, mas nós sabemos que esse par ordenado aqui é o par ordenado x vale 0 e y vale 3. Então aqui é 0 e 3. Então você tem esse par ordenado 0 e 3. E aqui você tem um outro par ordenado que é menos 6 no x e no y vale 0. Ora, qual que foi a condição de paralelismo que a gente viu aí nos videozinhos aí da aula dessa aula de posições relativas? Para que 2 retas sejam paralelas, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular, porque elas têm o mesmo ângulo de inclinação, logo elas têm a mesma tangente e, consequentemente, elas têm o mesmo valor de m, que é a definição de coeficiente angular, ok? Bom, como é que nós achamos o coeficiente angular entre uma reta? Se eu quero saber o coeficiente angular de uma reta R, vocês viram já na aula lá de retas que você pode obter facilmente fazendo uma diferença em y por uma diferença em x. Se você tem 2 pontos aqui, fica muito simples. Então, bora lá. 3 menos 0 divididos por 0 menos 6. 0 menos menos 6 vai ficar assim. M da reta R vai ficar igual a 3 sobre 6, ou seja, 1 sobre 2. Obtivemos o coeficiente angular da reta R. Mas o que ela tem em comum com o coeficiente da reta S mesmo? Elas têm o mesmo valor. Logo, agora é só você vir aqui no ioiô bichicho e substituir os pontos. No lugar do M eu vou colocar o meio, porque ela tem o mesmo, certo? Então aqui estamos falando da reta S. E no lugar do y0 e do x0 nós vamos atribuir o ponto conhecido, no caso 1 e 2. E aí fechou o exercício. Vai ficar y menos 2 é igual a 1 sobre 2, que multiplica x menos 1. Essa seria a nossa equação fundamental. Vamos deixar na forma geral, basta passar o 2 para cá. Vai ficar 2y menos 4 igual, faz um chuveirinho aqui, vai ficar x menos 1. E aí vamos passar o 2y menos 4 para lá, igualando tudo isso a 0. Então vai ficar assim, finalmente terminamos o exercício, x mais 2y, 4 passo para lá somando, mais 3, igual a 0. Essa é a equação no formato geral da reta S, beleza? Então perceba, você tinha 2 pontos, com esses 2 pontos nós obtivemos o coeficiente angular. Como elas são paralelas, distintas, elas têm o mesmo coeficiente angular, e aí com o m e com um ponto, basta jogar no ioiô bichicho, beleza? Agora bora para a questão 2? Agora vamos à nossa questão de número 2, tudo bem, galera? Beleza, olha aqui que o exercício fala para nós. Obtenha os coeficientes b e c de modo que a reta R, y igual a 1/3 de x mais 2, seja paralela coincidente com a reta S, 2x mais by mais c igual a 0. Nós podemos fazer isso aí de 2 maneiras. Lembra que retas paralelas coincidentes, elas basicamente são a mesma reta, elas têm todos os coeficientes numéricos, ou proporcionais ou iguais. Belezinha? Essa equação está escrita na forma reduzida, então eu escolho ou deixo essa na forma reduzida e comparo os coeficientes, ou deixo essa daqui na forma geral. Vamos ver o que é mais simples. Tanto faz, aqui as 2 maneiras são simples. Vamos deixar essa daqui na forma geral, do primeiro modo? Então, vou pegar a reta R e vou escrever na forma geral ela.
ela está escrita assim, y igual a 1/3 de x mais 2. Para a gente deixar na forma geral, a gente tem que igualar ela a zero, beleza? Então, igualando, tirando o MMC aqui dos dois lados, 3 divididos por 1, 3 vezes y, 3y, 3 por 3, 1 vezes x, x, 3 divididos por 1, 3 vezes 2, 6. Agora eu posso cortar os denominadores e a gente dá uma ajustada aqui. Vamos mandar o 3y para lá, vai ficar assim, x menos 3y mais 6 igual a zero. Percebe que eu só joguei o 3y para lá, e ia ficar zero igual a esse trem aqui. Então essa é a nossa reta R. E a nossa reta S, ela escreveu assim, ó, 2x mais by mais c igual a zero. Então essa é a tua reta S. Para a gente poder comparar, nós temos que deixar o coeficiente aqui dessa reta aqui igual a esse coeficiente aqui, porque elas são coincidentes. Então a gente tem que deixar da mesma forma. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar toda essa reta aqui, R, por 2. Ou dividir essa daqui por 2, tanto faz. Se nós multiplicarmos por 2 a reta R, daí nós vamos ter o seguinte, 2x menos 6y mais 12 igual a zero. 2x mais by mais c igual a zero. E assim a gente tira os coeficientes do b, porque daí nós só vamos comparar, e o c também. Ficou muito simples. Logo o b é igual a menos 6, e o c igual a 12, por comparação. Então é isso que nós fizemos. Lembrando que retas coincidentes, elas têm que ter os coeficientes proporcionais ou idênticos, tá? Porque elas significam o quê? Que é uma reta sobre a outra. Belezinha? Vou fazer aqui desse mesmo jeito aqui, o mesmo exercício de um outro modo. Se eu quisesse fazer do outro modo, ia ficar desse jeitão assim, ó. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Eu poderia simplesmente pegar a equação da reta R, que está na reduzida, y igual a 1/3 de x mais 2, e pegar a reta S e deixar ela na forma reduzida. Então a reta S está assim, 2x mais by mais c igual a zero. Tá? Então iríamos fazer o seguinte, passar o 2x para lá, ia ficar by igual a menos 2x menos c igual a zero, certo? E esse b eu passaria dividindo, então ficaria assim, ó, y igual a menos 2 sobre b vezes x menos c sobre b. E aí nós iríamos comparar. Esse menos 2 sobre b aqui, ele tem que ser igual a 1/3. Olha só. Então você faz assim, menos 2 sobre b igual a 1 sobre 3. Daqui você tira, multiplica cruzadinho, você tira que b é igual a menos 6, igual ao valor que nós chegamos ali anteriormente. E aí, a segunda parte você vai igualar. Menos c sobre b tem que ser igual ao quê? Igual a 2. Certo? Só que o b a gente sabe que vale menos 6. Então ficaria assim, menos 6, ficaria c, com sinal de menos, menos c sobre menos 6 igual a 2. Menos com menos dá mais, então c passa por cá multiplicando, c valeria 12. Chegando ao mesmo resultado que a gente fez anteriormente, de uma segunda maneira, ou deixando na forma reduzida, ou deixando na forma geral. Veja o que você acha mais simples aí. E para finalizar as nossas aulas 11 e 12, tá? Vamos para o último exercício ali da apostila, que ele diz assim para nós: determine o ponto de intersecção entre as seguintes retas. Reta R, x igual a t menos 2, e a coordenada y é 3t menos 1. E a reta S, x menos y mais 3. Professor, você ainda não trabalhou com esse tipo de reta. Pois é, não tivemos a oportunidade ainda, mas chegou a hora. O nome dessas equações aqui, ó, desse formato de reta, a gente chama de equação paramétrica da reta, tá? Ela depende de um parâmetro, de uma outra função, de uma outra variável, da letra t que ele chamou aqui para nós. Então esse é nosso parâmetro. Eu poderia usar isso daí como exemplo físico. Uma partícula se movimenta lá no plano cartesiano segundo a relação tal.
E aí t, por exemplo, seria o tempo. Você conseguiria descobrir a coordenada, por exemplo, dessa partícula. Em função do tempo, a gente conseguiria descobrir as coordenadas x e y. Sei lá, se o tempo é 3, por exemplo, elas estariam lá na coordenada 3 menos 2 e 3 vezes 3 menos 1. No caso, 1 e 8, por exemplo. Tá? Mas, professor, dá para a gente chegar na equação geral dessa reta ou reduzida? Sim. O que eu tenho que fazer? Isolar o t do x e substituir no y. Ou vice-versa. É o que eu vou fazer. Então, primeiramente, eu vou trabalhar apenas com a reta R. Tá? E aí vai ficar o seguinte. Isolando o t da primeira ali, você tem x é igual a t menos 2. Passa o menos 2 para cá, teremos que t é igual a x mais 2. Apenas o menos 2 mudou de lado. Esse t aqui, o que eu vou fazer, professor? Vou trocar na coordenada y. Então vai ficar assim, y é igual a 3 vezes x mais 2 menos 1. Maravilha? E agora? Chuveirinho na tigrada aqui, ó. Faz o chuveirinho. E nós vamos ter o seguinte. Y é igual a 3x mais 6 menos 1. Em outras palavras, 3x mais 5. Como que é o nome desse formato mesmo aqui? Equação reduzida da reta, quando a gente isola o y, beleza? E agora, então, essa é a tua reta R, na forma reduzida. E a reta S é essa daqui, está na forma geral. Se o cara quer a intersecção, basta fazer um sistema. Então, eu tenho aqui um sisteminha. Y igual a 3x mais 5. E tenho uma outra reta aqui, x menos y mais 3 igual a 0. Muito fácil. Pega esse y e já joga aqui. Vamos fazer agora esse sistema por substituição. Não vou nem fazer por adição. Então, eu vou pegar esse y aqui e trocar aqui. Então, substituindo, nós teremos assim, ó, x menos 3x mais 5 mais 3 igual a 0. Vai ficar x. Cuidado com esse menos aqui, tem que fazer distributivo aqui dentro. Então, fechando aqui, menos 3x menos 5 mais 3 igual a 0. Isso aqui vai ficar x menos 3x menos 2x. Então, teremos aqui menos 2x, vou fazer aqui do lado. Menos 2x, menos 5 mais 3, menos 2. Isso aqui dá menos 2. Banda para o outro lado, mais 2. Então, descobrimos o x. X vale menos 1. Descobri o valor do x. E agora, professor, para você descobrir o y, basta substituir qualquer uma das equações. É claro que está mais fácil aqui, ó. Então, você vem, pega esse menos 1 e troca aqui. Então, y é igual a 3 vezes menos 1 mais 5. Y igual a menos 3 mais 5, ou seja, y igual a 2. Então, o nosso ponto de intersecção que o exercício está pedindo é o par ordenado menos 1 e 2. Coloca lá como resposta, vamos chamar de ponto P, as coordenadas menos 1 e mais 2. E essa é a resposta do nosso exercício 3. Beleza? Eu vou postar para vocês a resolução também da próxima aula 13 e 14, porque já passei nos vídeos lá a parte teórica de perpendicularismo entre duas retas. O que nós vimos aqui nesses três exercícios? Retas concorrentes, retas paralelas e coincidentes, certo? Paralelas coincidentes, paralelas distintas e as concorrentes. Beleza? Valeu, galera! Aproveitem, não deixe de fazer a tarefa mínima e a tarefa complementar. Lá vocês têm as resoluções da plataforma. Qualquer dúvida também pode mandar lá no Google Class que eu estou respondendo as notificações de vocês. Estou à disposição todas as manhãs. Show?